Finalmente eu saí daquele lugar. Meu nome é Dr. João e eu fui médico psiquiatra por mais de 20 anos. Durante esse tempo, eu trabalhei em diversos hospitais psiquiátricos, mas nenhum deles foi como o Hospital Psiquiátrico da Vida e Luiz. O hospital era um lugar antigo e abandonado, localizado em uma área remota. O edifício era enorme e muito sombrio. As paredes estavam cobertas de tinta descascada. O ar era pesado e úmido, e o cheiro de podridão era constante. Os pacientes do hospital eram os mais perturbados que eu já havia visto na minha vida. Eles eram violentos, agressivos e frequentemente tinham alucinações. Alguns deles eram tão perigosos que precisavam ser mantidos em isolamento. Eu trabalhava no hospital há cerca de 1 ano, antes de começar a notar coisas estranhas. Às vezes, eu ouvia vozes que não conseguia identificar. Outras vezes, eu via sombras se movendo pelo canto do olho. Um dia, eu estava fazendo ronda pelos quartos dos pacientes. Foi quando eu ouvi um barulho vindo do banheiro. Eu abri a porta e vi um paciente. Era um homem alto e magro, e ele estava sentado no chão, coberto por uma capa preta. O homem me olhou com os olhos frios e vazios. Eu disse que ele não deveria estar ali, e ele simplesmente me olhou e disse que este lugar não é para mim. Eu tentei falar com ele, mas ele não me respondeu. Ele apenas continuou me olhando com aqueles olhos sinistros. Eu rapidamente saí do banheiro e fui direto falar com o meu supervisor de turno. Ele me disse que aquele homem era um paciente novo e que ele ainda não havia sido diagnosticado. Eu continuei trabalhando no hospital, mas as coisas estranhas só pioraram. Eu comecei a ter sonhos terríveis, nos quais era perseguido por sombras e vozes. Num outro dia, eu estava fazendo novamente a ronda pelo quarto dos pacientes. Foi quando eu vi uma figura sombria parada no corredor. A figura era alta e fina e estava vestida de preto. Eu logo pensei que era aquele paciente do outro dia, mas eu fiquei paralisado de medo. A figura se virou e me olhou. Seus olhos eram vermelhos como sangue. Eu gritei e saí correndo o mais rápido que pude. No outro dia, fui até o meu supervisor de turno novamente e contei a ele o que eu tinha visto. Ele me disse que eu estava apenas cansado e que estava imaginando coisas, mas eu sabia que eu não estava imaginando nada. Eu tinha visto aquela figura e eu sabia que ela era real. Eu continuei trabalhando no hospital por mais alguns meses, mas não conseguia suportar aquele lugar. As coisas estranhas estavam me deixando louco, até que um dia eu pedi demissão e nunca mais voltei naquele hospital. Desde então, eu nunca mais tive um dia de paz. Eu continuo tendo aqueles sonhos terríveis e sempre me sinto observado por algo que não consigo ver. Eu sei que o hospital é um lugar amaldiçoado e eu tenho um medo do que pode acontecer se eu voltar até lá. Eu vivo uma vida constante de terror e medo. E você? Você teria coragem de ir lá comigo? Meu nome é Dr. Paulo e eu fui o diretor de um hospital psiquiátrico por muitos anos. Durante esse tempo, eu vi de tudo. Desde pacientes com esquizofrenia e depressão até psicopatas e sociopatas. Um verdadeiro terror. Mas nenhum deles se compara e nem me marcou tanto quanto o Sr. A. O Sr. A foi admitido no hospital depois de cometer um assassinato brutal. Ele era um homem alto e magro, bem sinistro, com cabelos longos e pretos, e seus olhos eram profundos e escuros, bem sombrio. Ele nunca falava e só se comunicava por meio de grunhidos e gestos. Os médicos diagnosticaram ele com esquizofrenia paranoica, mas eu nunca tive certeza se isso era realmente verdade. Ele parecia muito lúcido para um esquizofrênico e seus olhos sempre me transmitiam uma sensação de maldade. Um certo dia, eu estava fazendo uma ronda no hospital quando eu vi o Sr. A sentado em seu quarto, olhando pela janela. Ele estava sorrindo, mas havia algo sinistro naquele sorriso. Então eu me aproximei com calma dele. Eu perguntei o que ele estava olhando. Ele não me respondeu, mas continuou sorrindo. Eu fiquei ali observando ele por alguns segundos, até me sentir desconfortável e então eu me afastei. Mas eu não conseguia parar de pensar naquele sorriso. Naquela noite, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu estava no hospital,
mas tudo estava escuro. Eu não conseguia ver nada, mas podia ouvir o Sr. A rindo. O riso dele era alto e agudo e me encheu de medo. Eu tentei fugir, mas não conseguia me mover. O Sr. A então se aproximou de mim e eu vi os seus olhos. Eles estavam cheios de ódio e de fúria. Ele me agarrou e me jogou no chão. Eu senti suas mãos frias e úmidas em meu rosto. Então eu acordei gritando. No dia seguinte, eu fui até o quarto do Sr. A para conversar com ele. Eu queria saber o que ele havia feito para me causar aquele sonho. Quando eu entrei no quarto, ele estava sentado na cama, olhando para mim. Eu perguntei se ele havia me visto no sonho. Ele sorriu e finalmente disse: "Eu sempre estou olhando para você." Eu fiquei completamente apavorado. Eu sabia que algo estava errado com aquele homem. Eu pedi aos médicos que o transferissem para uma outra ala, uma ala mais segura. Mas eles disseram que não havia motivo para preocupação. É claro que eu não concordei, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Alguns dias depois, o inesperado aconteceu. O Sr. A, ele escapou do hospital. Ele foi encontrado 2 dias depois, morto. Ele havia sido esfaqueado várias vezes. A polícia nunca encontrou o assassino. Eu nunca soube o que aconteceu naquela noite, mas eu tenho as minhas suspeitas. Eu acho que o Sr. A era um homem muito perigoso e que ele me avisou sobre o seu plano de fuga. Eu nunca vou esquecer o sorriso dele ou o sonho que eu tive, mesmo que jamais saiba o que aconteceu com ele. De certa forma, até me sinto aliviado e me senti naquela época por nunca mais ter que estar na presença dele, embora tenha sentido a sua falta. Eu não estava aguardando para o final. Eu não vou revelar o nome desse hospital, vou chamá-lo de Asilo das Sombras, porque esse hospital existe até hoje. Enfim, deixa eu contar a vocês. Quando eu fui trabalhar no hospital psiquiátrico, ele era dirigido pelo Dr. Samuel, um psiquiatra de renome internacional. Sem dúvidas, ele era um médico notável, estudou fora, ganhou diversos prêmios. Um homem que aparentemente amava a sua profissão e parecia fazer de tudo para ajudar os outros, principalmente nos campos da mente humana. Ele era mundialmente conhecido por seus experimentos inovadores para tentar entender as profundezas da mente humana. Essa era a visão que o mundo além das paredes daquele hospital tinham e vendiam sobre ele. Mas à medida que os portões se fechavam, que novas cobaias humanas surgiam, em especial aqueles dos quais não tinham família, por exemplo, os experimentos do Dr. Samuel ganhavam um rumo completamente diferente e sombrio. E por muitos longos anos, pacientes após pacientes desapareceram de maneira misteriosa ou simplesmente faleciam do dia para a noite, sem qualquer explicação. Ou melhor, ele é que não deixava fazer uma autópsia, dizia apenas que eles tinham sofrido um infarto. O Dr. Samuel, na sua busca por conhecimento, não tinha limites e nem barreiras. Ele estava disposto a se aprofundar em territórios proibidos e sombrios, custasse o que for, sem se importar com as consequências, mesmo que isso usasse as mentes frágeis dos seus pacientes em experimentos macabros e assustadores. Na maior parte do tempo, ou melhor, durante a noite, sempre após as 22h30, com todos os pacientes já medicados e dormindo, ele sempre deixava com ele 4 enfermeiros, 2 deles para ficarem de vigia, de olho nos quartos dos pacientes e nas câmeras para evitar qualquer surpresa que não fosse esperada, enquanto os outros 2 eram os seus auxiliares nos experimentos. A essa altura, os corredores que antes eram silenciosos, agora eram tomados por gritos de agonia e tortura, sempre que o doutor ultrapassava todos os limites da sanidade e da humanidade, fazendo com que nem as mordaças que muitas vezes fazia os pacientes usarem durante os experimentos fossem capazes de reprimir seus gritos de dor e de desespero. Depois de algum tempo já trabalhando no hospital, eu comecei a prestar mais atenção nos pacientes e também sentia que o lugar estava completamente diferente desde o primeiro dia. Era um lugar extremamente pesado, parecia sobrecarregar o meu corpo apenas por estar ali. Eu podia sentir a escuridão se espalhando e comecei a ouvir sussurros e relatos de ocorrências estranhas e assustadoras. Tanto as vozes quanto as visões se tornaram cada vez mais frequentes.
enquanto a sanidade do Dr. Samuel estava cada vez mais se desintegrando, sendo rapidamente consumida pela escuridão que ele tanto buscava compreender da forma mais terrível que pudesse ser. Chegou um momento em que ficou muito claro, até para o bom doutor, que os seus experimentos sinistros estavam fugindo do seu controle. A linha entre vivos e mortos começou a se dissipar cada vez mais rápido, e isso deixou o médico assustado e ao mesmo tempo parece que ainda mais motivado a continuar a sua busca aterrorizante. Chegou um momento em que eu já não estava mais conseguindo conviver com um pouco que eu já havia descoberto e disposto a encontrar pistas e entregar o médico para as autoridades. Eu comecei a procurar por pistas, mergulhando fundo nos segredos, nos corredores e mente dos pacientes, tentando saber o que eles viram ou ouviram ao longo de todo o tempo ali. Eu realmente estava determinado a descobrir a verdade, ainda que pudesse custar a minha vida. Eu sempre fiquei arrepiado quando eu ouvia sussurros nos corredores vazios e silenciosos, porque eu sabia que aqueles eram as súplicas por ajuda das almas atormentadas. Até que, em uma ocasião, esses sussurros ficaram ainda mais altos e eu estava tão assustado que achava estar sendo seguido e quase me perdi de tão nervoso que eu estava. Mas eu acabei tropeçando no que parecia ser a porta de uma velha sala de depósito de remédios. Pelo menos era o que a pintura velha na porta dizia. Para minha surpresa, eu entrei numa sala e vi 2 cadeiras, algumas telas e tinha uma visão de uma sala de operações. Mas essa sala eu nunca tinha visto. Aparentemente, só o Dr. Samuel que usava esta sala. Eu não estava acreditando no que eu havia encontrado. Eu comecei a fuçar pela sala, até que eu achei uma bolsa jogada, escondida atrás de um armário. Eu peguei a bolsa e quando abri, tinha algumas fitas. Sem nome, sem descrição nem nada. Talvez fosse de alguém que tivesse escondido para tentar tirar elas e não conseguiu. Também não tinha nenhum nome na bolsa. O fato é, eu não consigo descrever como eu me senti quando eu comecei a ver alguma daquelas fitas ali mesmo na sala. Mas eu tive uma vontade de vomitar com as poucas cenas que eu assisti. Na maioria, os pacientes estavam presos entre a vida e a morte. Sabe-se lá, durante todos esses anos, quantos pacientes o Dr. Samuel ceifou. Talvez seja por isso que os corredores são assombrados por todos aqueles sussurros, em busca da sua merecida vingança. A verdade é muito mais horrível do que eu poderia imaginar, ou do que eu conseguiria descrever. Todos os experimentos do Dr. Samuel haviam rasgado o tecido da realidade. Ele ultrapassou e muito os níveis da maldade conhecidos pelo homem e acabou criando um reino onde os mortos e os vivos coexistem ao mesmo tempo. Eu não sei por quanto tempo eu consegui assistir às imagens gravadas. Naquele momento, parecia que eu havia sido puxado para fora da realidade. Eu juntei algumas das fitas, botei tudo de volta dentro da sacola que eu achei e saí o mais rápido possível daquela sala, sem olhar para trás. O meu turno, por sorte, já havia chegado ao final. Nesse dia, eu saí com tanta pressa que nem a roupa do hospital eu havia trocado. Eu estava tão fora de mim que eu ouvi perguntar se eu havia visto um fantasma ou um demônio. Eu só sei que eu não respondi, apenas continuei o mais rápido possível antes que alguém pudesse me alcançar e descobrir o que eu carregava. Ou pior, me entregar ao Dr. Samuel. Já era manhã. Era por volta de 8 horas da manhã quando eu cheguei ao centro da cidade e antes de procurar a polícia, eu resolvi fazer algumas cópias das fitas e escondê-las junto com uma carta, para que se algo acontecesse comigo enquanto isso, elas deveriam ser entregues à polícia ou até mesmo ao exército, a quem pudesse parar aquele homem, já que o hospital havia se tornado um purgatório aterrorizante e o destino do Dr. Samuel estava selado dentro dos próprios experimentos que ele conduziu. Agora eu preciso descansar um pouco. Lembrar dessa história é reviver tudo aquilo novamente. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe com alguém que você conhece. Enquanto isso, eu vou pensar no que fazer com as fitas originais que eu guardo até hoje. Se nada acontecer, eu vejo vocês no próximo vídeo.